Bom, estamos online, só um instantinho que nós já vamos iniciar. Hoje a nossa aula é a penúltima aula deste curso de Apocalipse. Nós estamos na aula de número 15 e hoje iremos falar sobre as testemunhas do martírio e vamos estudar o texto de Apocalipse 20, versículos 4 a 6. Você já pode abrir a sua Bíblia para acompanhar a leitura. Eu trouxe aqui nos slides, mas sempre é importante você estar com sua Bíblia também para conferir e acompanhar o estudo. Então vamos ler esse texto, vamos iniciar com a leitura de Apocalipse 20, 4 a 6. O texto diz assim: Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade para julgar. Vi ainda as almas dos que foram decapitados, por terem dado testemunho de Jesus e proclamado a palavra de Deus. Estes são os que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam a sua marca na testa e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem poder. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Amém. Vamos orar? Pai, a tua palavra foi lida, esse texto maravilhoso da tua palavra, um texto complexo. Nós precisamos da iluminação do teu Santo Espírito para compreendermos em todos os sentidos esse texto e também para aplicá-lo em nossas vidas. Nos ajude nessa compreensão, nos ajude a compreender esse estudo para a tua honra e para a tua glória. Assim dedicamos os nossos corações, as nossas mentes ao Senhor para sermos moldados conforme a sua vontade. E que esse estudo nos desafie a mantermos o testemunho fiel, a não amarmos a nossa própria vida, mesmo, ó Deus, que venha a perseguição, até morrermos por Cristo, se assim for da sua vontade, para a tua honra e glória. Em nome de Jesus, amém. Bom, antes de nós iniciarmos, eu gostaria de trazer uma recapitulação. Nós sempre estamos retomando nos estudos alguns temas, e hoje eu queria começar a recapitulação trazendo algumas coisas que nós falamos na aula passada, e também voltar lá nas lições iniciais para a gente ver algumas coisinhas que serão conectadas nesse estudo. Antes, eu gostaria de destacar que nesse estudo eu preparei algumas imagens, vocês sempre verão aí nos slides, algumas imagens que retratam o martírio de cristãos, como, por exemplo, essa imagem, a primeira imagem que nós estamos vendo, que retrata o martírio dos cristãos no Coliseu, em Roma. Então, aqui nós temos o Coliseu lotado, aqui é uma imagem, uma pintura feita posteriormente, onde nós temos o Coliseu lotado, nós temos os cristãos sendo queimados e crucificados, se vocês observarem ao olhar aqui nessa parte mais baixa da imagem, e nós temos alguns cristãos que não foram queimados nem crucificados, que estão aqui para serem comidos por leões, para serem comidos, mortos pelas feras. E esses cristãos estão orando, estão adorando. E segundo a tradição, segundo a história, quando os cristãos eram jogados no Coliseu, os próprios imperadores e as pessoas de poder, de renome ali em Roma, que iam assistir o espetáculo, eles se admiravam, porque os cristãos eles sempre morriam louvando a Deus. Mesmo nessa situação de escárnio, eles ali adoravam ao Senhor, eles oravam, eles buscavam ao Senhor no momento da sua morte. Então é isso que nós temos aqui. Eu vou destacar outras imagens ao longo desse estudo. Então vamos recapitular. Vamos começar aqui destacando o que nós vimos na semana passada. Eu não vou trazer um resumo completo,
mas simplesmente nós vimos essa questão do pré-milenismo e do amilenismo. Nós vimos que o amilenismo, que é o que nós cremos, não acredita que este milênio é literal, mas crê que este milênio é simbólico e se refere ao reino de Cristo, o reino que iniciou na sua primeira vinda e vai até a sua segunda vinda, quando de fato será consumado para todo sempre. Então, esse milênio é esse período entre a primeira e a segunda vinda que Cristo já está reinando. O pré-milenismo não crê nisso. O pré-milenismo acredita que haverá um tempo de 1000 anos literais que o nosso Senhor Jesus Cristo vai restaurar o reino de Israel. Então, Israel será restaurado, vai ter a restauração do tabernáculo de Israel, do templo de Israel, e ali o Senhor Jesus Cristo vai reinar com Israel 1000 anos. Vai ser um período de paz antes do período final de tribulação. E aí nós temos dois tipos de pré-milenismo que diferem entre si quanto a essas questões. Para ver esses assuntos, pode acessar a aula passada, a aula 14. Vocês vão ver essa discussão, se por acaso perderam. Bom, tem uma pergunta que eu não tratei na aula passada e eu gostaria de começar essa aula tratando essa pergunta. Uma pergunta que é, na verdade, um argumento dos pré-milenistas. Eles dizem, se o milênio não é literal, como que ficam as promessas de Deus feitas ao povo de Israel? Nós temos algumas promessas no Antigo Testamento, como, por exemplo, no final de Isaías, nós temos ali alguns capítulos que lidam com essas promessas, que aparentemente mostra essa restauração do reino de Israel e esse período de um reino de paz, que para os pré-milenistas isso vai se cumprir no milênio. E vamos lembrar que os pré-milenistas dispensacionalistas, eles fazem uma divisão muito clara entre igreja e Israel. Israel é uma coisa, igreja é outra coisa totalmente diferente, e por isso vai haver esse reino de Israel, essa restauração de Israel, porque eles não acreditam que a igreja é o Israel de Deus no Novo Testamento, e o Israel, a nação de Israel é a igreja de Deus no Antigo Testamento. Eles não têm esse elemento de continuidade entre Antigo e Novo Testamento, há uma ruptura. Então é um problema muito sério. E aí nós temos promessas, como essa promessa que o Senhor fez a Davi, em 1 Reis 2, 1 a 4. Eu trouxe esses textos aqui aberto para ler, então eu vou ler esses textos, mas eles não estão nos slides. Então, prestem bastante atenção, vou fazer a leitura. Aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordens a Salomão, seu filho, dizendo, eu vou pelo caminho de todos os mortais, coragem, pois, e ser homem. Olha que conselho maravilhoso de um pai para filho, né, bem próximo da morte, né? Coragem e ser homem, né? Aqui, homem, claro, não é um aspecto machista, mas é ter hombridade, integridade. E aí ele vai explicar o que é isso. Guarda os preceitos do Senhor teu Deus para andares no seu caminho, para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos e os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para prosperares em tudo quanto fizeres e por onde quer que fores, porque o Senhor, para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo, se teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante minha face, de todo o seu coração e de toda a sua alma, nunca te faltará sucessor no trono de Israel. Então nós temos uma promessa aqui de uma dinastia perpétua, se os filhos guardarem o caminho do Senhor. Então observem, existe uma condicional. Nós sabemos que o próprio Salomão não guardou o caminho do Senhor. Salomão, ele contraiu núpcias com mulheres estrangeiras e trouxe ídolos para a casa do Senhor. Depois de Salomão, houve a divisão do reino. Normalmente os reinos de Israel não buscavam ao Senhor, e os reinos de Judá, os reis de Judá, que é o reino do sul e o reino do norte. O reino de Israel é o reino do norte, 10 tribos, e o reino de Judá, o reino do sul, 2 tribos. Então, vários reis do reino de Judá também não buscaram ao Senhor. Então, nós temos aqui a apostasia dos filhos de Davi. E os filhos de Davi ficaram no reino de Judá, no reino do sul. Então, essa promessa é uma promessa condicional.
mas nós podemos também ver o cumprimento dessa promessa em Cristo, porque Cristo também é filho de Davi, da descendência de Davi, e ele guardou o caminho do Senhor, e ele que mantém a dinastia para todo sempre. É isso que nós vamos chegar. Outro texto profético sobre isso é o texto de Amós 9, 11 e 12, que fala sobre a restauração do tabernáculo caído de Davi. Olha só. Naquele dia, levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas e, levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade, para que possuam o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor que faz essas coisas. Então nós temos uma profecia aqui em Amós da restauração do tabernáculo caído de Davi, da reparação do reino que foi destruído, que foi levado ao cativeiro e por aí vai. Então, o que seria isso? Quando que isso é cumprido? Lembrem-se que o povo de Israel, que os judeus, no tempo de Jesus, eles acreditavam que o Messias ele viria para restaurar este reino de uma forma política. Ele traria o reino de Deus de uma forma visível, política, por meio do domínio, por meio ali da subjugação do Império Romano. Então surgiria o grande Império Judaico, que se estenderia a todo mundo, como o Império Romano. E Jesus, por diversas vezes, ensinou que não era dessa forma que o reino viria, que ele não veio para ser um líder político, que ele não veio, e o reino não vem dessa forma física, mas o reino vem espiritualmente, e o reino cresce espiritualmente. Então, até os judeus tinham essa confusão que talvez os pré-milenistas estão tendo. E talvez por causa dessa ruptura do Antigo e Novo Testamento, eles não considerarem o aspecto da continuidade, eles não conseguem ver o cumprimento de Amós em Atos 15. Aqui em Atos 15, nós temos o concílio de Jerusalém, o primeiro concílio para resolver um problema doutrinário, onde os judaizantes estavam exigindo a circuncisão, e aí Paulo vem com esse problema, reúne os apóstolos e os presbíteros de Jerusalém. Depois de Pedro falar, depois de Paulo falar, se levanta Tiago. Tiago aqui é o irmão de Jesus, ele é presbítero, ele não era apóstolo, ele era presbítero, então, e se tornou líder de Jerusalém. Tiago se levanta e Tiago, ele aplica essa passagem de Amós justamente ao momento histórico que eles estão vivendo, dizendo que naquele momento, por meio daquela discussão no concílio, está se cumprindo o que Amós falou lá no capítulo 9, versículo 11 e 12. Olha só. Depois que eles terminaram, falou Tiago, dizendo: Irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão Pedro como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Conferem com isto as palavras dos profetas, como está escrito. Olha só. Então, a visitação de Deus aos gentios é o cumprimento das palavras dos profetas, e ele vai citar qual profeta? Amós. Cumpridas essas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem ao Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o seu nome. Diz o Senhor, que faz essas coisas conhecidas desde os séculos. Então, o que Tiago está fazendo? Está aplicando esse texto do Antigo Testamento à era da igreja. A restauração do tabernáculo caído de Davi é exatamente a nova aliança firmada com a igreja do Senhor de todas as nações, aonde os gentios são inclusos neste povo do Senhor por meio da propagação do evangelho, do evangelismo mundial. Então, esse reino, esse tabernáculo restaurado, já foi restaurado por intermédio do Espírito Santo, através da pregação do evangelho, na instauração da Igreja Universal. Essa é a ideia. Não da Igreja Universal do Brasil, né? Da Igreja de todo mundo. Então, é isso daí. E é isso que nós temos nas profecias dos profetas, como a profecia de Jeremias 31 a 34, que fala da nova aliança, quando ele diz: Eis que vem dia, diz o Senhor, que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Então, olha só, a nova aliança é firmada com a casa de Israel e com a casa de Judá.
Mas que nova aliança é essa? Não é a nova aliança no sangue de Jesus, que é feita com a igreja? Então, observem que a igreja é a casa de Israel e a casa do Judá do Novo Testamento. E, claro, tem também israelitas, samaritanos e tem judeus que participam, que são parte da igreja do Senhor. Então, a igreja é o povo do Senhor do Novo Testamento, assim como Israel é o povo do Senhor. Há um elemento de continuidade. E o texto continua: não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, pois anularam a minha aliança, não obstante eu haver desposado. A ideia aqui de um casamento. Então eu casei com eles, mas eles não me obedeceram, anularam a minha aliança, mas a aliança é perpétua, então vou firmar uma nova aliança no sangue do meu filho. Essa é a ideia. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei minhas leis, também no coração lhes escrevereis, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E isso por intermédio do Espírito Santo, no derramamento do Espírito Santo. Então, o que que nós temos aqui nesse texto? Nós temos o cumprimento desse texto em Jesus Cristo. E um texto para nós matarmos essa questão é o texto de Atos 2, 30 a 31. Porque nós estamos perguntando sobre a restauração do reino. Quem é o rei que se assenta no trono de Davi e vai restaurar esse reino? Olha o que Pedro diz. Pedro ele está citando no seu sermão, no Pentecostes, Davi, e ele diz que Davi era profeta. Olha só, sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. E na sequência desse texto, nós já vimos várias vezes Cristo, então entronizado, ele recebe a promessa do Espírito Santo e derrama o Espírito sobre a igreja, para que a igreja seja revestida de poder para o testemunho em todas as nações. Esse é o primeiro ato de Cristo, quando Cristo retornou para o céu e foi entronizado novamente com todo poder e glória, com toda a autoridade de salvar pessoas de todas as nações. Então, observem, quem que é o rei que está reinando? Jesus. Então, a promessa de Deus da restauração do reino de Israel é cumprida em Cristo. E o povo de Israel do Novo Testamento é a igreja. Se nós não entendermos essa questão de continuidade, nós podemos cair em erros, como o pré-milenismo, que se refere a uma restauração futura, a um tabernáculo futuro, que não a igreja. E não é isso que as escrituras nos ensinam. Ok? Bom, isso daqui é um assunto que eu não trouxe na semana passada, só para a gente recapitular e enfatizar essa nossa visão de que Cristo já reina, em nome de Jesus. Bom, um resumo da sétima visão. Nós vimos na semana passada o reino milenar de Cristo e a prisão de Satanás. E hoje nós vamos ver os tronos celestes dos cristãos que já estão com Cristo no céu. E aí, na semana que vem, nós vamos ver esses 3 pontos. O último intento de Satanás, a apostasia e o castigo do inimigo, o grande julgamento que acontecerá após a segunda vinda e a eternidade para os que creram e os que não creram. Então, na semana que vem temos muito assunto, então não percam a última aula, vai ser muito boa para nós finalizarmos aí este curso pela graça de Deus. Eu sempre tenho trazido a vocês o propósito do Apocalipse. Eu queria também relembrar aqui, antes da gente entrar no texto de hoje, nesses versículos que nós vamos meditar. E aqui já mudou a imagem de fundo, e essa imagem aqui é de um martírio de cristãos que aconteceu no Oriente Médio, esses tempos, no nosso século, porque muitas vezes as pessoas falam, no século XXI não existe perseguição dos cristãos. Existe sim. Essa imagem é uma imagem verídica, é uma imagem que você encontra em vários jornais, como por exemplo no Editorial Globo, então você pode pesquisar, martírio de cristãos no Oriente Médio, onde esses cristãos foram decapitados por causa do evangelho. Recentemente nós tivemos um cristão que foi enforcado no Egito por causa do evangelho. Então, o martírio acontece desde que Jesus foi assunto aos céus. O primeiro a ser martirizado foi Estevão, e até Jesus voltar. Muitos cristãos foram martirizados. E esse é o propósito de
Crable, né? Nós temos, esse é o propósito de Apocalipse, segundo Crable. Nós temos falado sobre isso diversas vezes. O propósito é trazer uma advertência aos cristãos que evitassem os laços econômicos e políticos com Roma, alertando-os das idolatrias presentes nas instituições e estruturas do império, uma vez que o imperador era proclamado por essas redes comerciais como divino. E se os cristãos não se envolvessem com Roma, não caíssem na idolatria, eles seriam perseguidos. Então, essa a ocasião da escrita é esse clima de tensão gerado pela recusa, ou não, né? Nós vimos que só 2 igrejas estavam se recusando. Então, a recusa de alguns cristãos primitivos de participar no culto do imperador. E, portanto, o propósito da escrita é advertir esses cristãos e encorajá-los. E para isso, João apresenta cenas da vitória final de Deus e a consumação dos séculos, assim como o julgamento de Deus contra a própria Roma histórica. E aí o William Hendricks, ele diz que essa é a razão que ele aponta a vitória de Cristo e da sua igreja e considera como crentes, os crentes como vencedores. Nós vamos ver isso. Aqueles que morreram estão reinando. Essa é a ênfase desse texto que nós lemos hoje. Seja fiel, porque mesmo que você venha a morrer, o que te aguarda é reinar com Cristo, e não há glória maior do que isso. Então, tais verdades motivariam os cristãos daquela época e todas as demais a se consagrarem a Deus e obedecê-lo de todo o coração. E aí eu sempre tenho dito que existe um assunto principal, que é o testemunho de Jesus e a palavra de Deus. Que é exatamente isso que João quer gerar, quer trazer, quer exortar aqueles irmãos da Ásia Menor a manterem, a perseverarem nisso, que é o manter o testemunho e a palavra de Deus, o ser fiel, o ser um testemunho, o termo testemunho é mártir, ser um mártir de Jesus, mesmo que venha a morrer por isso. Então, olha só, João estava preso porque ele atestou a palavra de Deus e o testemunho de Cristo. Estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. O dragão perseguiu a mulher e a sua descendência, os restantes da sua descendência, isto é, a igreja do Senhor. Por quê? Porque eles guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então ele foi perseguir esses que são fiéis, igreja perseguida. Lá no capítulo 19, 10, prostrei-me ante aos seus pés para adorá-lo. João tenta adorar um anjo. Semana que vem nós vamos falar sobre esse assunto aqui. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então, mais uma vez, a ênfase no testemunho de Jesus. Esse é o assunto principal. Mantenha o testemunho fiel. E aí, no texto que nós lemos, vi as almas dos decapitados por causa do testemunho. Eles morreram por causa do testemunho, bem como por causa da palavra de Deus. Então, eles morreram porque mantiveram o testemunho fiel. E esse texto que é central, está bem no centro do livro e também é central para todo o entendimento, é dito: eles, pois, venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Esse é o ponto. Apocalipse foi escrito para que nós não amemos a nossa própria vida, mesmo em face da morte, para que nós mantenhamos o testemunho de Jesus, a palavra do testemunho, fielmente, mesmo que venhamos a morrer. E você, ama a sua vida mais do que a Cristo? Esse é o ponto, essa é a pergunta. Bom, vamos agora, então, para os versículos 4 a 6. Vamos entendê-los. Mudou aqui a imagem, mais uma vez. Essa imagem aqui é uma pintura que retrata o martírio de Tiago. Tiago, irmão de João, irmão biológico, irmão de sangue de João. Vocês sabem que Pedro, Tiago e João eram os apóstolos que Jesus mais dedicou tempo, eram os apóstolos mais próximos de Jesus. E Tiago e João, eles eram tão próximos que a mãe deles pediu para que eles sentassem um à direita e outro à esquerda de Jesus. E eles também fizeram esse pedido. Eles também eram chamados de filhos do trovão, porque eles eram impetuosos, assim como Pedro. E João é o autor de Apocalipse, é aquele que viveu e não morreu, a não ser por causa natural. Deus o manteve
em vida e morreu de causa natural, mas foi perseguido por causa do evangelho. E agora ele vai falar sobre os decapitados. E é muito notável que o seu irmão foi o primeiro apóstolo a morrer e morreu decapitado. Então, é muito interessante isso. Tiago morreu decapitado e João vai falar agora sobre as almas dos decapitados. Olha que coisa forte. Bom, deixa eu ler aqui. Aqui eu trouxe na versão revista e atualizada, e no início eu li na versão da Nova Almeida atualizada. Então, aqui é um pouquinho diferente do que eu li no início, e eu quero destacar também um erro aqui no momento dessa revisão, mas que na outra parece que dá uma corrigida. Eu vou destacar isso logo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Bom, o que são esses tronos? Os tronos não são os tronos terrenos, são celestiais. Aqui é uma linguagem simbólica que aponta para status. Vamos sempre lembrar desse aspecto do livro ser algo simbólico, desse simbolismo que nós temos no livro de Apocalipse. Então, aqui não está se comprometendo com tronos literais lá nas regiões celestiais. Não estou dizendo que não possa ter tronos literais. Acredito que talvez tenha, mas o ponto aqui é que esses tronos são muito mais representativos, são tronos que apontam para esse status daqueles que morreram por Cristo e estão reinando com o nosso Senhor Jesus Cristo durante esse período que iniciou na sua primeira vinda e vai até a sua segunda vinda para toda a eternidade. Então, não podemos confundir com tronos terrenos, como o trono de Roma, como as cadeiras dos tronos do nosso mundo. Não é isso. E aqui não está querendo se referir também, esses tronos celestiais, a um reino político, um reino literal, um reino no tempo e no espaço, aonde haverá almas, haverá pessoas julgando e reinando nos seus tronos aqui. Não. Então, é simbólico e apresenta esse status daqueles que morreram por Cristo, ou seja, toda a igreja. E aí, os que se assentam nesse trono, eles têm autoridade para julgar. É interessante porque lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 2, e vamos sempre lembrar da máxima que as escrituras interpretam a própria escritura. Então, as escrituras interpretam as próprias ou a própria escritura. É muito importante isso, porque lá em 1 Coríntios 6:2, Paulo, ele fala sobre aqueles que têm autoridade de julgar, que é a própria igreja. Ele está indo contra irmãos levarem outros irmãos ao juízo comum, ao julgamento, aos tribunais do mundo. Paulo era contra, e ele traz isso na palavra do Senhor. Então, o nosso Senhor Jesus Cristo, de fato, é contra, porque Paulo escreveu inspirado. E ele faz duas perguntas retóricas nesse versículo. Ele diz, ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Quem são os santos? A igreja. Somos nós, o povo do Senhor. Nós julgaremos o mundo. Ora, se o mundo deverá ser julgado por nós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Então ele está dizendo, olha, se o mundo será julgado por nós, por que vocês levam questões pessoais, questões entre vocês para o mundo julgar e vocês não julgam essas causas? Então esse é o ponto. Mas vejam, quem que tem autoridade de julgar? Quem vai julgar o mundo? A igreja. A igreja é chamada de reino de sacerdotes, em 1 Pedro capítulo 2, 9, como também em Apocalipse. É isso que nós temos aqui. Então, se assentam nestes tronos as almas dos decapitados por causa do testemunho e da palavra de Deus, os que não adoraram a besta. Então, olha, vi ainda as almas dos decapitados e bem como, aqueles que não adoraram a besta, nem tampouco sua imagem, não receberam a marca na fronte e na mão. Aqui nós não temos duas categorias de cristãos diferentes, e nós precisamos tomar cuidado com isso, porque
Algumas pessoas interpretam esse texto fazendo um nivelamento de cristãos, uma hierarquia de cristãos mais santos e de cristãos menos santos. Então, tem os que morreram e foram decapitados, e às vezes até eles acrescentam mais uma categoria, tomando com base outro texto de Apocalipse, aqueles que morreram por outro tipo de morte, os enforcados, etc., os decapitados, e os que não morreram, mas não adoraram a besta, como uma categoria um pouco inferior, porque não morreram. Não podemos entender esse texto fazendo uma hierarquização aí, não sei nem se existe essa palavra, né? Uma hierarquia entre os cristãos, um nivelamento aqui, um nível de cristãos mais santos e cristãos menos santos. Não podemos cair nisso. Aqui são os cristãos fiéis. Alguns dos fiéis serão decapitados e mortos por causa do testemunho da palavra, outros fiéis, eles não serão mortos, como João não foi, mas ele é fiel. Ele não adorou a besta, nem tampouco a imagem da besta, não recebeu a marca na fronte e na mão. Está dialogando lá com os capítulos 12, 13, 14 do livro. Então, João, ele é um servo fiel, ele está aqui reinando também. Então, nessa descrição, se enquadra todos os cristãos. Não está fazendo uma separação de cristãos, um nivelamento de cristãos. Não. Aqui nós temos todos os cristãos nessa expressão. E eles, então, são os que reinam. Olha só. Não receberam a marca na frente e viveram e reinam com Cristo. Então, quem está no trono? Né? E nestes se assentam os quais foi dada a autoridade de julgar. O final do versículo já diz. Quem está no trono são os que estão reinando com Cristo, ou seja, as almas, né? Aquelas almas que estão esperando a ressurreição, ao retorno de Cristo, após esse período simbólico de 1000 anos, quando ressuscitarão, mas eles já reinam com Cristo, né? Quem são essas almas? Ficou muito claro, né? Essas almas são as mesmas almas que aparecem em Apocalipse 6, 9, que anseiam pela justiça de Deus. Lá em Apocalipse 6, 9, ao abrir o quinto selo, nós vimos que debaixo do altar, e aqui o altar também é uma expressão simbólica, não é que vai haver um altar lá, mas é uma expressão simbólica e também que remete ao Antigo Testamento, ao altar do templo do Antigo Testamento, então uma expressão veterotestamentária. Então, diante de Deus, essa ideia, há almas que são os que morreram por causa do Evangelho, e eles estão diante de Deus. E lá em Apocalipse 6, essas almas estão clamando por justiça. Então, as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus, por causa do testemunho que sustentavam. E elas, ali diante de Deus, clamavam por justiça. E aqui em Apocalipse 20, olha só, é uma progressão. Nós temos uma recapitulação progressiva. E aqui em Apocalipse 20, a elas é dado o direito e a autoridade de julgar. Então, lá elas clamavam por justiça, aqui, nessa progressão, elas mesmo se tornam os juízes, os julgadores do mundo. Olha que coisa interessante. Então, essas almas são as mesmas almas de Apocalipse 6, 9. São os que morreram por causa do Evangelho, que morrem e que morrerão por causa do Evangelho, ou que morreram fielmente e estão já diante de Deus, reinando para a glória do Senhor. Muito claro isso, né? Vamos ver agora o versículo 5, agora vai ficar um pouquinho mais complicado, porque esse texto realmente é um pouco complexo. Mas antes, deixa eu falar dessa capa desse livro, né? Eu estou trazendo imagens de martírios, e por que eu trouxe essa capa desse livro, A Tragédia de Guanabara? Esse livro é um livro, inclusive, da nossa editora, Editora Cultura Cristã, esse é o símbolo da nossa editora, é um livro que retrata a história dos primeiros mártires do cristianismo no Brasil. E é uma história pouco conhecida. Lá em 1500 e pouco, 1550, eu não sei exatamente o ano, mas foi lá em 1500 e pouco, Velegalhon, ele veio para Guanabara, Rio de Janeiro, né, para a ilha de Guanabara, e ali ele trouxe junto com ele, em seu navio, alguns cristãos franceses, cristãos reformados franceses, huguenotes, que vieram
eles foram enviados pelo próprio João Calvino, e eles vieram para o Rio de Janeiro em 1500 e pouco. Então, olha só, cristãos reformados, enviados por João Calvino, já vieram para o Brasil em 1500 e pouco. E Venegalion, ele era católico, e teve um problema no culto, a questão da ceia, e ele pediu para esses cristãos escreverem uma confissão de fé, para que essa confissão de fé explicasse a posição deles quanto à ceia do Senhor. E esses cristãos, então, escreveram essa confissão de fé de Guanabara, uma confissão de fé que você encontra na internet. A primeira confissão de fé brasileira. Olha só, nós já tivemos uma confissão de fé escrita em 1500, muito antes da confissão de fé de Westminster. Então, foi escrita essa confissão de fé em Guanabara, por esses cristãos que vieram junto com Venegalion, e ao entregarem essa confissão de fé a Venegalion, Venegalion usou essa confissão de fé como um atestado de culpa, né? Como uma denúncia de heresia, e os matou. Então ele pegou a confissão de fé e, tendo como base essa confissão de fé, ele matou aqueles cristãos reformados, aqueles cristãos calvinistas, huguenotes franceses, que vieram com ele no navio. E foram os primeiros mártires da fé cristã reformada no Brasil. Olha que interessante. No início, então, da nossa colonização. Ou da colonização do Brasil, né? Porque nós somos os colonizadores, na verdade, né? Então é isso. Olha só, vamos lá, vamos voltar para o versículo 5. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Aqui nós temos um texto um pouco mais complicado. E aqui nós precisamos entender que existe um erro aqui na utilização desse termo reviver. Por quê? Porque a ideia aqui não é reviver, mas de viver. O restante dos mortos não viveram. Porque no original grego aparece zal, que é vida. O tradutor e também aqueles que trabalham nas atualizações das Bíblias, na atualização da linguagem da Bíblia, não da Bíblia em si, eles colocaram aqui um reviver, talvez para dar um sentido, porque há aqui a menção de ressurreição, e ressurreição é um reviver e não viver. Então, eles modificaram aqui, de uma maneira arbitrária, de fato, modificaram aqui esse termo. E isso traz uma confusão muito grande, porque a ideia desses que não viveram e não reviveram, não é que há duas ressurreições, que alguns vão ressuscitar primeiro e outros vão continuar mortos, nada disso. Na verdade, a primeira ressurreição, ela também é simbólica. E essa primeira ressurreição que é mencionada aqui é o viver com Cristo, é aqueles que vivem com Cristo. A ideia é bem simples, né? Olha só a pergunta, o que é a primeira ressurreição, então? Né? Existem 4 teorias aqui, mas eu vou explicar já. A ideia é bem simples. Os mortos, aqueles que morrem em Cristo, eles não continuam mortos, eles estão vivendo com Cristo nos céus. Claro que eles estão mortos no sentido que o corpo está separado da alma, mas Deus não é Deus de mortos. As almas deles estão no céu, e por isso é a ideia de que eles estão vivos. A vida está em estar na presença do Senhor. O próprio Senhor Jesus Cristo diz isso com respeito a Abraão, Isaque e Jacó. Quando os saduceus que não criam na ressurreição perguntaram para o Senhor Jesus Cristo sobre a ressurreição, e Jesus respondeu, olha, vocês falam que Deus é Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Ora, Deus é Deus de vivos e não de mortos. Ou seja, Abraão, Isaque e Jacó estão vivos na presença do Senhor. Não com os seus corpos, porque ainda vão passar pela ressurreição, mas as suas almas vivem. Então, essa é a ideia. Então, o restante dos mortos, ou seja, os que não são de Cristo, eles estão na morte, já desfrutando de uma antecipação da morte eterna. Então, eles estão mortos. A condenação é morte. Agora, os outros não. Os outros estão vivos. Vivos reinando com Cristo nesse reino espiritual.
esperando a segunda ressurreição, que é a ressurreição do corpo. Então, a primeira ressurreição é essa ressurreição da alma, esse viver com Cristo nos céus. E a segunda ressurreição é a ressurreição do corpo, que vai acontecer só quando Jesus vir. Então, o que é essa primeira ressurreição? O pré-milenismo, ele diz que a ressurreição, que essa é uma ressurreição apenas dos crentes mais santos. Mais uma vez, nós temos uma divisão aqui, um nível entre crentes mais santos, crentes menos santos, uma hierarquia entre os cristãos. E nisso nós não cremos. Então, para eles, essa ressurreição, essa primeira, é dos crentes mais santos, dos mais fiéis, dos mártires. E esses vão reinar no reino de 1000 anos, os outros vão ficar dormindo, né? Conforme ensina o pré-milenismo, que reinarão com Cristo. Não, nós não cremos nisso. Lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 11 a 13, Pedro, ele fala, vou ler só o versículo 13, depois vocês podem ler todo. O texto está falando sobre o dia da vinda do Senhor, e nesse dia da vinda do Senhor, se fará novos céus, nova terra, serão desfeitos os elementos, derreterão pelo calor, então tudo se fará novo pelo fogo. E aí o versículo 3, nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Então, a ideia aqui é que quando Jesus retornar, então, os novos céus e nova terra, imediatamente nós teremos o juízo final e se fará tudo novo, novos céus e nova terra. Essa ressurreição, a ressurreição do corpo, só acontecerá no retorno de Cristo. Essa é a ideia. Bom, nós cremos nisso daqui. O ponto 2, eu disse que era 4 perspectivas, mas eu vou trazer só 3 aqui. Nós cremos nessa segunda. A referência simbólica e genérica para a realidade espiritual das almas, dos verdadeiros cristãos, que já reinam com Cristo, conforme ensina o amilenismo. Então, os mortos, os que não são de Cristo, não vivem, estão mortos, não, já desfrutando do castigo, desfrutando, né, um termo que não é o correto, estão recebendo o castigo eterno, uma antecipação do castigo, que será intensificado no juízo final. Os que morrem com Cristo vivem com ele. Então, essas almas reinam com Cristo, conforme ensina o amilenismo. E existe uma terceira perspectiva, que tem alguns estudiosos que estudam esse ponto, mas também, mais uma vez, traz uma certa hierarquia, dizendo que a referência às almas dos mártires apenas, que estão ante ao trono, enquanto as outras almas estão no paraíso. Para se comprometer com essa perspectiva, tem que se comprometer com um pouco de mitologia hebraica. Porque na mitologia hebraica, nos livros aí de Enoque, entre outros livros, é trazido que há 7 céus. E aí você tem uma certa hierarquia nos céus. O terceiro céu, claro, aqui não estou fazendo uma referência a Paulo, não é o que Paulo quis dizer, não, tá bom? Isso é mitologia hebraica. O terceiro céu seria o paraíso, onde as almas estão, e esse 7º céu seria o trono, onde Deus está. Então, as almas dos mártires estariam nesse 7º céu, e as outras almas estariam no paraíso. Claro, nós não cremos nisso, para crer nisso, nós precisamos nos comprometer com muitas coisas que estão além das escrituras, com a mitologia hebraica, com livros apócrifos, e então é um pouco difícil. Nós cremos no que a Bíblia ensina. E, logicamente, as almas daqueles que morreram com Cristo já reinam com o Senhor. O Senhor Jesus falou isso com o ladrão na cruz, quando o ladrão diz, lembre-se de mim quando entrares no seu reino. E Jesus diz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, aquela alma está com Cristo reinando já. Essa é a ideia. E olha só, bem-aventurado o santo, e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Bom, então nós temos aqui primeira ressurreição, segunda ressurreição, primeira morte, segunda morte. Vamos entender isso. A primeira ressurreição, então, é essa espiritual. Diz respeito à conversão, diz respeito à realidade das almas que reinam com Cristo. Então, aqueles que participam da primeira ressurreição
são os que foram vivificados, os que reinam com Cristo, aqueles que se converteram e aqueles que são recebidos na eternidade, como Estevão, que foi apedrejado e foi recebido na eternidade. Ele, no mesmo ato do seu apedrejamento, ele viu os céus abertos e Jesus à destra do Pai. Então ele foi recebido nos céus. Então essa é a ressurreição espiritual. Lembrem-se, espiritual, diz respeito à conversão. A segunda ressurreição já é física, é quando a alma volta para o corpo. O corpo que anteriormente se tornou corrupção, se tornou pó, agora ele é refeito pela graça de Deus, pelo poder do nosso Senhor, e refeito de uma maneira incorruptível, imortal, e a alma se junta a esse corpo. Isso é a ressurreição física, a alma voltando para o corpo. E essa acontecerá apenas no juízo final, no retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. Já vimos bastante sobre isso. Agora nós temos a primeira morte. A primeira morte é a morte física. É quando, em algum momento da nossa existência nesse mundo, só Deus sabe, nós deixamos de respirar. A nossa alma se separa do nosso corpo é enterrado, cremado, feito alguma coisa com ele aqui, e a nossa alma vai para Deus. Então, o corpo volta para o pó, porque do pó foi feito, e a alma volta para Deus. Então, essa é a morte física, diz respeito à separação do corpo e da alma. E aí existe uma segunda morte, que é a morte espiritual. Então, olha só, quem tem parte na primeira ressurreição espiritual, ele não passará pela segunda morte, a morte espiritual, que diz respeito à condenação do inferno. Então, a segunda morte, para alguns, esses não vão receber apenas a morte física, mas eles também receberão o castigo eterno, que é a separação de Deus, que é o banimento eterno da presença de Deus. Por isso, morte espiritual. Morte sempre é separação. Então, observem, existe uma relação aqui. A primeira ressurreição, prestem bastante atenção nisso para não ficar confuso. A primeira ressurreição, que é espiritual, está para a segunda morte, que é espiritual, da mesma forma que a segunda ressurreição, que é física, está para a primeira morte, que é física. É um paralelismo. E nisso daqui nós conseguimos entender esse texto, porque esse texto usa um recurso literário, que é o recurso do paralelismo. Então há um paralelo. Primeira ressurreição espiritual está para a segunda morte. O próprio texto diz: aqueles que não têm parte, aqueles que têm parte na primeira ressurreição não passarão a segunda morte. A segunda morte não tem autoridade. Então a primeira ressurreição espiritual, segunda morte espiritual. Segunda ressurreição física, primeira morte física. Interessante isso, né? O milênio, então, assim, é o reinado espiritual dos salvos com Cristo, entre a primeira e a segunda vinda. Nesse lapso, os salvos são sacerdotes de Deus e reinam juntamente com Cristo. Já começa aqui nessa vida, a igreja já é chamada de reino de sacerdotes, como nós já vimos em vários textos. Então, nessa vida, já começa esse reino, e esse reino perdura a eternidade. Nos céus, as nossas almas estarão lá reinando com nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Tem um slide agora de conclusão, mas antes desse slide, deixa eu mostrar essa imagem aqui. É uma imagem do martírio de Policarpo. Policarpo foi discípulo de João, e Policarpo ele morreu no segundo século da era cristã, ele foi queimado vivo. E é interessante porque na sua morte, as pessoas estavam insultando ele, estava instigando para que ele negasse a Jesus, para que ele renunciasse a Cristo, e ele meio que afrontou as pessoas, falando assim: olha, vocês estão me afrontando, tentando fazer eu ficar com medo deste fogo que se extingue, e vocês não têm temor daquele que pode jogar o homem ao fogo que não se extingue. Então, acende logo essa chama, porque eu irei para o céu. Claro, aqui eu estou parafraseando, muito parafraseado, né? Depois você pode pesquisar e ver as palavras exatas, estão registradas. Tem um livro, Martírio de Policarpo, daquela época mesmo, que retrata esse martírio dele, que ele foi queimado, e ele não teve medo do fogo, porque ele tinha
temor é daquele que pode lançar a alma no fogo eterno. Olha que interessante. Discípulo de João, morreu, foi martirizado, reina com Cristo. Vamos concluir com algumas citações aqui de Kistemaker. Esse é o último slide. E a imagem que aparece aqui, talvez esteja escura para vocês, é uma pintura do martírio de Estevão. Eu já mencionei que Estevão foi o primeiro mártir da fé, ou o primeiro mártir da fé cristã. Ele foi apedrejado, isso está registrado lá no livro de Atos, do capítulo 7, 8, e nós temos até Paulo consentindo com a sua morte, e as roupas de Estevão foram depositadas aos pés de Paulo, antes da conversão, então, do apóstolo Paulo. Então, nós temos o martírio de Estevão, primeiro mártir da fé cristã, e desde ele, muitos mantiveram um testemunho fiel e foram martirizados por causa disso. Bom, aqui eu estou trazendo literalmente o comentário de Kistemaker, tá bom? João descreve mártires decapitados pelos executores romanos. Os seus corpos voltam ao pó da terra e as suas almas a Deus no céu. E esses santos estão para sempre com Cristo. Eles são mártires mortos pela sua coragem em testemunhar de Jesus e proclamar a palavra de Deus. Olha que fantástico. Eles são mártires por causa da coragem de testemunhar Jesus. Há duas classes diferentes de crentes nesse texto. Aqueles que foram decapitados e aqueles que morreram uma morte natural enquanto foram fiéis a Jesus por se recusarem a prestarem homenagem à besta? Não, realmente não. Sempre que João menciona o conceito de mártir em nome de Jesus, o contexto parece indicar a inclusão de todos os crentes que têm sido obedientes ao seu Senhor. Aqueles que morrem de fato, decapitados, enforcados e por aí vai, e também aqueles que morrem por causa natural, mas foram fiéis até o fim, foram perseguidos por isso. João não quer dizer que santos fiéis diferem dos mártires que sofrem. Ele não está fazendo uma divisão aqui entre os cristãos. Assim, todos os crentes vivem e reinam com Cristo durante 1000 anos. Mas onde está Cristo? Ele está no céu, sentado no trono, reinando. A ele foi dada toda a autoridade para reinar no céu e na terra. Mateus 28, 18. E os santos redimidos do pecado e da morte estão sentados nos tronos celestiais e recebem o privilégio de governar como realezas com Cristo no céu. Paulo até fala isso, né, sobre tronos celestiais. Então, sentados em tronos celestiais e recebem o privilégio de governar como realezas com Cristo no céu. Por fim, todos os crentes verdadeiros são vitoriosos. São vitoriosos que são convidados a se sentarem com Cristo no seu trono. Amém. Bom, a implicação de tudo isso é que nós precisamos manter o testemunho fiel, não negociar o nosso testemunho e a palavra de Deus por causa das posições de destaque nos reinos terrenos. Então, aqui nesses reinos deste mundo, nós podemos ser autoridades, nós podemos ser colocados em posições de destaques, ou posição de destaque, mas nada vale isso daqui. O fato de que em Cristo nós somos reino de sacerdotes. E se essas posições de autoridade que somos colocados, se o nosso trabalho, se o que quer que for que façamos, nos afasta do Senhor, traz idolatria ao nosso coração, faz com que nós idolatremos o homem e não a Deus, tudo isso deve ser rejeitado por nós. Este é o ponto. Então, nós somos vitoriosos e somos convidados desde já a sentarmos com Cristo no seu trono. Nós já reinamos com Cristo. E a igreja precisa entender isso. Claro que não é no sentido político, não é no sentido de autoridade humana, não é no sentido de verdadeiramente termos tronos aqui nessa terra e exigirmos que as pessoas nos respeitem por causa disso. Não é nesse sentido egoísta, orgulhoso, nada disso. É no sentido espiritual. Reinamos com Cristo, somos embaixadores dele e o seu reino cresce espiritualmente. Jesus ensinou isso. O reino dele chegou e é dessa forma que o reino está se expandindo no mundo. Sim, virá fisicamente, mas quando Cristo voltar, quando ele fizer novos céus e nova terra.
e para sempre, então, reinaremos com ele, para a glória dele. Amém? Assim nós encerramos essa aula. Semana que vem, a aula final. Não percam, em nome de Jesus.